Bem-vindos a mais uma edição do Momento Coopera. E hoje eu divido a mesa com o nosso gerente-geral, Jefferson Spacek, da qual eu dou boas-vindas. Muito obrigado, Cris. Vai ser um prazer ter mais esse podcast. E conosco o nosso convidado, ele que é o Rodrigo Roça, é apaixonado por negócios, viagens, esporte, farmacêutico especializado em bioquímica pela Unisul e é fundador e atual presidente da Ecofits, uma empresa que é pioneira no mercado de suplementos e também é uma empresa de forquilhinha. Então seja bem-vindo, que bom ter você conosco. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, Jefferson. Prazer estar aqui com vocês. E nós começamos o nosso podcast, né, Jefferson? A gente gostaria de conhecer um pouco mais quem é o Rodrigo Roça e como é que surgiu a Ecofits. Bom, eu sou farmacêutico de formação, filho de dono de farmácia, né? Então sempre vivi nesse meio. Meu pai teve farmácia por muito tempo em Maracajá e inclusive em Forquilinha. Então, hoje temos a Max Pharma lá do Claver, aquela farmácia originalmente pertenceu ao meu pai, que depois acabou revendendo ela. Então a gente já teve um laço no passado aí com Forquilinha também. Então meu pai é natural de Criciúma, mas teve farmácia em Siderópolis, aqui Forquilinha, Maracajá, enfim. E eu vivi nesse meio, me criei dentro do balcão de farmácia, resolvi fazer faculdade de farmácia e após a faculdade de farmácia acabei tendo farmácia de manipulação, laboratório de análises clínicas, trabalhei numa distribuidora de medicamento, ou seja, participei de todos os ramos dentro desse segmento, até decidir que eu queria fazer coisa diferente. Então, meu negócio era inventar, produzir, criar, e aí em 2004 surgiu a ideia de a gente empreender nessa área industrial, né, que é um pouco mais complexa, principalmente da área da saúde. E tudo começou com a aquisição de uma marca, de um produto regional aqui, bem conhecido, que é o Maná Dom Araújo. Então, esse produto era um produto do Turvo, né? Essa empresa tinha lá, e a gente acabou fazendo uma proposta para eles e adquirimos a marca e começamos o projeto, a indústria, ali em Maracajá ainda, depois tiveram outras sedes até a gente chegar em Forquilinha. Então, eu sou casado hoje, pai de 2 filhos, o Ian e a Malu, né? Atualmente resido em Criciúma e a gente tem negócios aí, acabo viajando com bastante frequência para todos os cantos do Brasil, mas a nossa base é aqui, a sede é aqui. E por que Ecofits? Ecofits foi o segundo nome da empresa, por incrível que pareça. Originalmente ela nasceu como Ecofarma. Eco de ecologia, farma de farmacêutico, que é o nosso DNA. E só que tinha uma empresa no Paraná já registrada com esse nome. Então, depois de 2, 3 anos de negócio, a gente acabou descobrindo isso, porque fomos acionar o INPI para registrar a marca. E aí fizemos a opção pela mudança. Aí virou Ecofitos, porque a ecologia continuou. E fitos vem de fitoterapia natural, coisas naturais. E particularmente acho que ficou melhor do que a primeira versão. Rodrigo, imagino que desde o início vocês, até chegar no ponto que vocês têm hoje, vocês passaram por diversos ramos de atividades, diversos nutracêuticos diferentes, até chegar onde vocês chegaram hoje. Consegue contar um pouquinho dessa história pra gente? Claro, claro. Então, nós nascemos em 2004, né? 2004, no Brasil, não se falava de suplemento, né? Vitaminas e minerais eram bem escassos, né? Tinha muita cultura do medicamento, né? De tratar a doença e não a prevenção. A gente começou trabalhando nesse nicho com um produto natural, que seria o Maná. Depois, logo em seguida, a gente acabou descobrindo esse universo de alimentos com propriedade de saúde, né, que era o que era denominado antigamente. E aí foi onde entramos no universo dos multivitamínicos, por exemplo. Então, vitamina A, B, C, D, zinco, que hoje em dia está tão em voga, né? Mas isso há 20 anos atrás realmente estava começando no Brasil. Então, foi um desafio enorme. O nosso segmento ele é auditado, né? Então, muito auditado pela Anvisa, Ministério da Saúde. E tudo isso ainda estava em construção. Então, nós fomos uma das primeiras indústrias do Brasil a registrar suplementos vitamínicos na Anvisa. Né? O que dificultou bastante no começo, né? Porque, como todo começo, a gente começa
com falta de recurso escasso, então tendo que bater escanteio e cabecear ao mesmo tempo, né, que é o que geralmente acontece. Mas a gente foi indo, buscamos até encontrar os caminhos, e foi onde o negócio começou a prosperar lá por volta de 2008, já com 4 ou 5 anos da empresa, que é quando a gente começou a trabalhar essa questão de registro, produto e, de fato, entrar nessa área de suplemento vitamínico. De lá para cá, o mercado se transformou. Então, a gente teve o grande boom desse mercado na pandemia, né? Quando todo mundo começou a olhar a importância de se ter prevenção, né? De a gente estar preparado para as questões. E aí o consumo de vitaminas, minerais, fibras, ou seja, suplementos, ele disparou no Brasil, de fato. Esse tema ficou muito em voga na mídia por muito tempo, então as pessoas começaram a entender um pouco mais do que é a importância e todo mundo que trabalhava nesse segmento acabou surfando essa onda, porque de fato o consumo explodiu. Como benefício para a população, a gente tem a melhora dos índices, né? Então, se a gente pegar 20 anos atrás, a média de expectativa de vida do brasileiro beirava seus 60 anos, né? Hoje a gente já está falando em quase 80 anos de média, né? Então, não é mais raro encontrar pessoas com 100 anos de idade, né? E para a gente ter um corpo saudável e aguentar esse tempo todo, de fato, precisa trabalhar a prevenção, os nutrientes, uma alimentação saudável, atividade física e repor vitaminas e minerais. Né? O nosso ambiente, como coopera, né, é um ambiente extremamente regulado. Eu imagino que o seu é muito mais do que o nosso, porque aí é Anvisa, enfim, né? Quais são as dificuldades que encontram nesse setor? Há alguma dificuldade ou é talvez capacitação de pessoas mais capacitadas para poder trabalhar nessa área? A gente acaba demandando de mão de obra mais especializada, isso é fato. Mas o grande dificultador, na verdade, são as empresas que acabam trabalhando na informalidade. Né? O setor ele ainda é bastante regulado, a Anvisa tem uma régua alta, e isso é importante porque são produtos de consumo, né, humano, né, e a gente está falando de saúde. Mas ainda assim, no Brasil, a gente tem muita gente trabalhando alheios, né? Vendendo muito suplemento sem a gente saber, sem descrição, tudo pela internet, né? Então, não é à toa que a gente vê muita reportagem sobre isso, né? Inclusive, o Fantástico fez pesquisa recente aí com marcas de creatina, por exemplo. A grande maioria foi reprovada por conta disso. Agora, felizmente, a gente está num ano bastante promissor para esse quesito regulatório, porque a Anvisa lançou um novo marco regulatório para suplemento alimentar. Então, ela está exigindo ainda mais testes que comprovem eficácia, e tudo isso vai ser ótimo para o consumidor, porque realmente tu vai conseguir garantir que o que tu está comprando na prateleira é o produto certo, com as características certas. Então, a informalidade talvez seriam os teus principais concorrentes. Exatamente. No nosso mercado, sim. Como a gente vem dessa área, eu sou farmacêutico de formação, então a gente já tem isso, né, no core, né, que tudo tem que ser feito de uma forma muito, muito regulada, com muita consciência. E então sempre, a história inteira da empresa sempre foi pautada nisso. Tanto que no nosso propósito, nas nossas missões, visões lá, a palavra qualidade ela se repete sempre, né? O tempo inteiro. E para a gente poder atender as qualidades que são necessárias para um produto com característica farmacêutica, realmente o nível é alto. E quando a gente tem players no mercado que eles não seguem essas regras, acabam bagunçando o mercado, mas principalmente prejudicando o consumidor. Né? Porque às vezes tu está comprando um produto, pega uma criança, por exemplo, que tem deficiência de ferro, ela tem que consumir. Então, se eu não garantir que tem ali a quantidade certa para ela, eu vou estar contribuindo para que a condição física dela não se estabeleça. Né? Então, é bem... Além de ser uma questão séria, né? Porque a gente está falando de saúde pública, a gente tem também a questão econômica. Né? Num mercado assim tão competitivo, né, que a gente vê em relação até mesmo de tu ter acesso, né, a um produto na internet, quais são os principais benefícios diferenciais que a Ecofitos oferece para os seus consumidores? Então, hoje a gente tem uma linha bastante grande de produtos, né? Então, nós temos quase 300 SKUs em linha. Então,
A gente tem desde multivitamínicos, produtos à base de fibra, ômega 3, suplementos em pó, chá, xarope, é uma infinidade. E todos os produtos, sem exceção, a gente trabalha com testes de comprovação, a gente segue rigorosamente as normas do mercado, trabalha só com produtos homologados, né, que garantam esse benefício. E principalmente a gente comunica isso diretamente no próprio produto, na embalagem, para que o consumidor de fato saiba o que ele está consumindo e garanta aquilo que ele está procurando. Então, um dos nossos diferenciais, por exemplo, foi o produto da marca chamada Milmune, que ela nasceu no período da pandemia, exatamente para trabalhar essas características de imunidade. Então, hoje ele conta com beta-glucana, que é um composto bioativo que trabalha essa questão da imunidade na flora, trabalha com vitamina C, D5, e de acordo com a qualidade do produto, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Galinha Pintadinha, que é o personagem infantil, né, para poder oferecer isso para o público infantil. Então é mais uma prova da chancela de qualidade, né? Hoje a Galinha Pintadinha é o personagem mais visto no mundo, né? Personagem infantil, ele ultrapassa inclusive os índices da Disney. E para tu ter um produto homologado, certificado com eles, realmente precisa de um crivo de qualidade muito alto. Mas hoje imagina, então, tu tens uma área de pesquisa e desenvolvimento que está sempre buscando essas novas... Temos um time lá de P&D que trabalha focado em inovação, em melhorar a acessibilidade de produto. Então, a gente tem, por exemplo, produtos em líquido, né? E geralmente quando tu vai tomar remédio, medicamento, ele não tem um gosto muito agradável, né? E a gente trabalha muito isso para tentar transformar, deixar o produto mais palatável. Por quê? Porque suplemento, o conceito é que se faça o consumo diário, né? Certo. E por um tempo longo. Então, se ele não for agradável, dificilmente o consumidor vai aderir. Então, a gente tem um time grande lá, farmacêutico, bioquímico, químico industrial, tem uma turma boa que trabalha focada nisso. Isso tudo produzido na unidade de Forquilinha. Hoje nós temos quase 90% dos produtos produzidos ali na unidade do Forquilinha. E qual que é o tamanho da Ecofits hoje de Forquilinha? Quantidade de funcionários? Então, hoje nós temos em torno de 220 colaboradores ali em Forquilinha. A gente está unificando, inclusive, o Parque Fabril lá. Estamos com uma obra nesse exato momento, que deve ser inaugurada no mês que vem. Então, a gente deve dobrar a capacidade produtiva. Ao todo, já vão ser quase 10 mil metros de área construída para a parte de produção. E a gente está unificando também agora o Parque Fabril com a Mova, que é o nosso braço de ortopedia, né? Que também está em Forquilinha hoje. Então, a Ecofits hoje, em 2024 para 2025 agora, ela fechou como o 5º maior grupo de movimento econômico de Forquilinha. Então a gente consegue contribuir e retornar também bastante para a população. Isso, exato. E como é que foi chegar aí essa expansão, né? Porque é um mercado que tu tem que trabalhar bastante e ter hoje mais de 25 mil pontos, né, de vendas no Brasil todo. Como é que foi esse trabalho? Assim, a gente sabe, vai plantando uma sementinha, mas chegar nessa expansão aí com 20 anos de empresa, né? Uma empresa que é uma empresa ainda pode-se dizer jovem, né? Sim. Atingimos a maioridade há pouco tempo. Há pouco tempo. É verdade. A gente contou com uma estrutura muito boa, principalmente de pessoas, né? Então, as pessoas, de fato, tá lá no nosso refeitório que as pessoas fazem a diferença porque a gente acredita nisso. Então, ninguém constrói nada sozinho. Apesar de a empresa ter literalmente começado do zero, eu fui o primeiro funcionário dela, né? A gente conseguiu trazer bastante gente para o jogo que conseguiu contribuir muito para isso. Além disso, a gente contou com uma capilaridade de distribuidores regionais espalhados pelo Brasil todo. Então, naturalmente, começamos as atividades aqui em Santa Catarina, expandindo pelo estado, depois a gente avançou para os estados vizinhos, chegamos no Sudeste, mas hoje um dos nossos principais mercados é o Norte e Nordeste. E aí a gente chega nessas farmácias sempre através de distribuidores regionais
Ou quando tem alguma rede de porte que já tem a compra centralizada, a gente acaba atendendo direto. Mas a gente conta com uma capilaridade aí hoje de quase 60 distribuidores que fazem essa pulverização em todo o Brasil. Então, hoje nós estamos presentes em todos os estados da federação, já com time comercial na rua, trabalhando, vendendo, levando o produto para o maior número de lares possíveis. Assim. Isso tudo é com redes de distribuição conectados contigo aqui em Fort Pequeno. Isso, exatamente. Nós temos praticamente 2 ou 3 distribuidores em cada estado que fazem essa capilaridade e entregam os produtos nas farmácias. E o que prevê para o futuro, aí, além dessa ampliação que está fazendo agora do Parque Fabril, mas o que tu visualiza para que mais 20 anos, por exemplo? Então, é uma excelente pergunta. A gente tem no radar algumas opções, né? O mercado por si só deve ter uma grande expansão agora com esse novo marco regulatório, porque muito provavelmente vai dar uma selecionada em quem está dentro do jogo, então deve sobrar uma boa fatia para a gente atender. Hoje no Brasil são 100 mil farmácias, então nós estamos só em 1/4 delas, né? Então a gente tem 3/4 ainda para atender, então só por isso o negócio se potencializa. Esse ano a gente começou projetos para a gente aumentar o número de mix e outras atividades, então a gente conseguiu recentemente agora, há 2 meses atrás, autorização para importação de medicamentos, então a gente deve entrar nessa frente também, com algumas novidades aí no mercado, parceria com algumas multinacionais. E aí o caminho contrário também é o inverso, né? Além de atender o Brasil, a gente já está no radar com algumas exportações aqui para a região do Mercosul. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer para expandir, né? Já que, mesmo sabendo que o percentual ainda ele tem uma crescente, né, no Brasil, mas exportar produtos com todo esse know-how que a empresa já tem, né? Sim. Tá no radar da empresa. Sim, sem dúvida. A gente tem uma particularidade aqui na América do Sul, no ramo farmacêutico, que o Brasil responde por mais de 60% de todo o consumo de medicamento na América do Sul. Então, de fato, nós estamos no maior mercado, somos o maior mercado. Mas, mesmo assim, temos mercados de potencial aqui do lado, né? Então, a Argentina é um mercado grande. O Chile é um mercado grande, a Colômbia é um mercado grande, então a gente tem olhado para esses pontos também para tentar colocar isso para os próximos 5 anos, provavelmente. Rodrigo, mas a atribuição desse aumento de consumo de farmacêuticos, né, enfim, ela vem por causa principalmente depois da pandemia, ou é uma questão de a população estar mais consciente sobre o que tem que fazer para melhorar, para ter mais longevidade? Eu acho que as duas coisas, né? O Brasil, até pela própria cultura, né, de beleza, corpo, a gente tem um clima tropical na maioria do país, então a gente sempre foi muito preocupado com isso. Mas eu acho que a pandemia potencializou isso, de fato, né? Então, mesmo para as pessoas que não eram muito de academia, né, ou de não cuidar muito da alimentação, sentiram mais próximo a importância de estar bem. Eu acho que a junção das duas coisas. Então, o Brasil já vinha com uma pegada, uma crescente no consumo de suplementos, de prática de atividade física, mas o pós-pandemia, de fato, despertou isso de uma forma que a gente não imaginaria se não fosse, né? Então, prova disso também é o número de academias, assessorias esportivas que tem, pessoal correndo muito, pedalando muito, e tudo isso contribui. Então, a preocupação com a alimentação, né, cada vez mais restaurantes sem glúten, sem lactose, então tudo isso tem contribuído para que a prevenção, ou seja, a cabeça do consumidor, ela está assim, para mim viver mais tempo eu preciso estar mais saudável. E outra, eu não quero viver mais tempo só por viver, eu quero viver bem. Com qualidade. E aí é onde entra o papel do suplemento, porque ele ajuda a reequilibrar tudo isso, né? Vou te dar um exemplo de um produto que é altamente consumido, né? Eu ia te perguntar o top 5. Então, eu vou trazer para o magnésio, por exemplo. A gente tem uma linha de magnésio chamada Neomag. Tem um magnésio convencional, um magnésio com ação para
para memória e o magnésio voltado para o feminino. O magnésio é um dos suplementos que mais vendem no Brasil. E o porquê da importância? O magnésio ele é um mineral, então ele vem de origem mineral. E geralmente ele está associado a águas vulcânicas. Ou seja, na Europa, né, em alguns lugares da Ásia, por ter esse solo já bem mineralizado, a própria água que se consome já é rica em magnésio. E no Brasil não. A gente tem falta de magnésio, a gente não consegue suprir a necessidade de magnésio só com dieta e alimentação e água. Então a gente tem que suplementar. E o magnésio ele é responsável por mais de 300 atividades no nosso organismo. Então se a gente não suplementar magnésio, a gente vai estar perdendo um monte de benefícios que esse componente faz. Então esse é um dos exemplos que a gente teria por obrigação consumir magnésio diariamente. Tem que comprar um magnésio. Então agora você já tem, inclusive, a marca para comprar. E como é que é a questão da matéria-prima? Para toda essa demanda aí, de que tu, né, a gente não consegue nem mensurar, assim, se eu for te perguntar agora quantos 1000 frascos são produzidos, é algo que é um volume muito grande. E matéria-prima? A grande maioria dessas matérias-primas ainda é importada. Ainda é importada. O Brasil, infelizmente, não tem essa industrialização de base, né? E a gente acaba tendo que importar dos mercados. A gente importa muito da Europa. Índia é um grande fornecedor e fabricante de produto farmacêutico. A própria China também, dos Estados Unidos. Alguns ingredientes são produzidos no Brasil, mas de uma maneira ainda bem tímida. Então, quase tudo vem de fora. Quase tudo. E a gente, é interessante, né, esse bate-papo, porque a gente às vezes não tem noção, né, de que toda essa produção, todo esse conceito que vai para o Brasil inteiro é uma marca, né, que está em Forquilinha, né, Jefferson, e que a Coopera também contribui, né? Exato. E vamos chegar nesse ponto. E a Coopera contribuiu nesses 20 anos como para a Ecofitos? Não, sem dúvida. A gente tem, falando de serviço, né, a gente tem uma energia muito estável, né, no município. E isso facilita. Só para tu ter uma ideia, a gente, nesse tempo todo, já estudou algumas vezes trabalhar com gerador de energia para uma eventual falta, por exemplo, porque isso impacta nos equipamentos. E a gente chega à conclusão que isso não é necessário pelo belíssimo trabalho que a Coopera faz. Além disso, a gente é cliente também do ramo telecom, né, de vocês, então a nossa banda larga lá, a gente atua com a Coopera. E um dos grandes benefícios que, inclusive, a Forquilinha vende isso para trazer mais empresas para o município é o custo unitário da energia, né? Que, de fato, contribui bastante, né? A gente tem, por exemplo, a gente trabalha com sistema de HVAC, então ar-condicionado com filtragem ligada 24 horas por dia. E isso acaba tendo demanda e a necessidade da segurança, né? Porque se acaba ficando um período muito longo, a gente acaba sofrendo. Então, a Coopera tem um papel importante. Sempre que a gente precisou, nessa ampliação, por exemplo, a gente está fazendo agora, contando com estudos de vocês. Então, o atendimento é excepcional. Assim. Essa é a diferença da cooperativa, né, Rodrigo? A gente estar próximo para resolver problemas com mais agilidade. A gente entende dos processos produtivos, que não só o caso da Ecofitos, mas outros vários que tem na nossa área, que qualquer parada compromete uma produção, né? Sim. Compromete matéria-prima. Então a gente entende que tem que estar sempre muito próximo ao associado, né? Esse é um diferencial que a gente sempre busca, sempre Sim. fazer diferente. E hoje vocês recentemente estão trabalhando numa nova área, né? Que é a Mova, que é produtos ortopédicos. Isso mesmo. Aí tu pode falar um pouquinho para a gente dessa área? Sim, claro. A Mova trabalha com um produto de ortopedia leve, né? Então, que são aqueles produtos de neoprene, joelheira, cotoveleira, tipóia, tem alguns itens. E isso tudo nasceu já de um certo ponto. Então, lá em 2009, ainda com a Ecofitos, eu acabei fazendo um projeto na Mormaia, aqui em Garopaba.
E aí a gente acabou lançando a marca Mormai no ramo de ortopedia. Então essa empresa era em Garopaba. E acabei ficando licenciado da Mormai até 2023. E aí nesse meio termo a gente acabou optando por lançar uma marca nossa. E em 2017 a gente trouxe essa unidade produtiva para a Forquilinha também. Só que era um CNPJ separado, né, independente. Mas a Mova também atendeu os canais do Brasil, então a gente vende em farmácia, mas também vende em lojas especializadas, né, que são as casas de ortopedia, chamadas cirúrgicas, com esses produtos. E aí agora já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente vinha estudando essa possibilidade de unificar as duas coisas. Porque, de uma certa forma, a gente trabalha no mesmo segmento, que é a área de saúde, né? E os controladores e acionistas são os mesmos também, e a gente acabava tendo 2 negócios em separado. Aí fizemos um estudo, achamos por bem, e a gente unificou a operação em abril do ano passado, e agora juntamos as 2 logos, né? Então virou Ecofits Mova, e a gente juntou o time todo embaixo de um mesmo guarda-chuva. Mas é um ramo, assim, está junto do mesmo guarda-chuva, mas é totalmente diferente. A parte fabril, assim, tipo, é totalmente diferente. Ali a grande maioria dos produtos eles são produzidos em forma de costura, então a gente tem quase que uma fábrica de costura, né? Porque são tecidos e tudo mais. E acho que conversa é só a atividade fim mesmo. E daí a gente tem lá na Mova, por exemplo, uma joelheira, uma tornozeleira para o cara que se machucou no final de semana. E na Ecofits a gente tem o Gelomax, que é o sprayzinho para dor. Então as coisas conversam, mas são 2 nichos diferentes, unidades industriais diferentes, porque de fato cada um tem a sua especificidade. E a Ecofits vem sempre estudando esse mercado ainda. Tem ainda algum segmento dentro da suplementação ainda que ainda está ali, né, naquele projetinho meio que na gaveta para se expandir? Aí vem novidades? Sim, tem. A gente tem o própria área de suplementação para atleta, né? Que é o Whey Protein, creatina, que a gente ainda não entrou nesse segmento. A gente já botou o pé nele algumas vezes e decidiu por bem dar uma segurada, mas que deve entrar agora no próximo ano. E um dos nichos que a gente aposta muito, e aí vem com novidades já provavelmente para o segundo semestre de 26, é a parte de suplementação específica para melhor idade, ou seja, a geração prateada, né? Então, os 50 a mais. Hoje a gente tem linhas de produtos, mas elas não são tão específicas para esse público, né? Que está cada vez mais exigente. Então, hoje, quando a gente frequenta aí as academias, a gente vê que tem uma turma boa de cabelinho branco lá dentro, né? Fazendo atividade física, e isso é excelente. A gente tem acompanhado esse mercado de perto, então esse hábito tem melhorado muito a condição mental das pessoas, porque agora elas passaram a ter um clube para se identificar, uma turma para se divertir, e cada vez mais está demandando de produto. Então, essa é uma das grandes apostas para os próximos anos de linhas voltadas para esse público. A gente, só para concluir essa demanda, assim, a gente vê a crescente, né, na questão de saúde mental mesmo, né? Depressão, ansiedade, enfim. A suplementação, ela também, tu fala bastante de prevenção, né? Sim. Mas às vezes tu consegue fazer aliado à medicação que tu precisa, né, da prescrição médica, e uma suplementação para que daqui, quem sabe, um certo período tu não tenha que estar, né, atrelado somente a medicamentoso, né? E estar com a suplementação. Também é outro mercado que é muito interessante, né? Sem dúvida. Hoje o Brasil é um dos países que mais consome ansiolíticos e antidepressivos, né? No mundo. Então, e é uma preocupação enorme, né? Então, muita gente consome muito produto para dormir, para tirar a ansiedade. E a gente tem participado de alguns estudos, inclusive com os nossos próprios produtos. Então, eu vou dar um exemplo lá de casa. A gente tem uma colaboradora que trabalha com a gente e ela fazia o uso de antidepressivo e ansiolítico,
e à noite utilizava bastante psicotrópico para poder dormir. A gente proporcionou para ela um acompanhamento com um psicólogo que foi trabalhando essa questão mental. Ela já tinha um acompanhamento com um psiquiatra e a gente sugeriu a inclusão de alguns suplementos dentro do dia a dia dela. Então ela começou a tomar melatonina, começou a tomar L-triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E aos poucos a gente conseguiu ir diminuindo a dose dos medicamentos e trabalhando essa questão do bem-estar com a suplementação. Então, tem um benefício enorme aí nessa questão. Então, eu mesmo faço uso dos reloginhos hoje para medir sono e a gente vê e nota a diferença. Eu, particularmente, noto comigo mesmo, né? Então, por exemplo, melatonina, que muita gente acha que é só para dormir, né? Para induzir o sono, mas na verdade não. A melatonina ela é responsável por equilibrar, ela é o contraponto do nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, se tu tem uma noite de sono mal dormida, provavelmente no outro dia tu vai ter uma carga elevada de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí ele acaba tendo inúmeras funções que não são legais para o organismo. Quando tu consegue equilibrar isso com a melatonina e a serotonina, que são os hormônios do relaxamento, do bem-estar, esse equilíbrio entre cortisol e serotonina acaba ajudando com que tu te mantenha melhor. Então, a tua saúde emocional, psíquica vai melhorar muito. E quando eu uso a melatonina diariamente, né? Minha esposa faz esse uso muito mais que eu. E a gente percebe isso na medição do sono. Quando a gente, por acaso, deixa de usar 1 ou 2 dias, ele reflete já na hora do sono REM, do sono profundo. Então, cada vez mais esses estudos estão comprovando que não é só modismo, de fato. Que o benefício ele acontece. Né? Então, o difícil para a população antigamente era o acesso. Os preços dos produtos, que eram muito caros. Muita coisa disso só tinha importada. Então, quando essa barreira começou a ser quebrada, hoje a gente consegue comprar suplemento em qualquer farmácia, né? Das 100 mil do Brasil. Né? Em alguns supermercados já tem também para comercializar, as casas de produtos naturais. Então, isso vai popularizando o consumo e o benefício para a saúde pública é enorme. Rodrigo, mas a gente percebe, né, o que o suplemento traz de retorno, mas isso não é uma cultura do brasileiro. Ainda né? não. Hoje vai-se direto no efeito, não se trata a causa. Né? Então, mas você percebe esse movimento, né? Quais são as idades que estão puxando isso? Né? Quem são os precursores? Porque é uma questão de mudança de cultura. Sim. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 80% da população consome suplemento. Nossa. No Brasil, esse número era bem menor. Agora, a última pesquisa mais recente, esse número já chegou em quase 60% da população brasileira. Principalmente refletida no público feminino e uma categoria um pouco mais jovem agora. Então, entre 25 a 40 anos, que tem crescido bastante isso. Consumo. Mas o que está se percebendo é o avanço exponencial disso, né? Então, quanto mais a internet fala, quanto mais os profissionais de saúde falam, as pessoas que consomem mostram os benefícios, vai gerando também aquele boca a boca, né? Pô, legal, é importante, é bacana. As academias têm tido um papel essencial nisso também, né? De cuidado com o corpo, enfim, com a nutrição. Com termogênios e própria creatina, né? Sim, muita coisa, tem muita coisa boa. E está se fugindo um pouco daquele estigma que uma época teve, né? Que suplemento era bomba, né? Quem toma suplemento, o cara tá tomando bomba. Na verdade, é exatamente o contrário. Vê-se uma crescente muito grande nas redes sociais dos conteúdos de academia hoje, né? E a suplementação é uma consequência ali desse tipo de publicação, né? Então, talvez esteja puxando também bastante esse índice. Né? Sim, o próprio acesso da população aos médicos também, né? Então, hoje a gente tem uma saúde pública bem funcional no Brasil, né?
E cada vez mais as pessoas têm acesso a esse cuidado, então cada vez mais as pessoas estão fazendo exames, estão se preocupando um pouco mais, e aí isso tudo faz com que essa cadeia se movimente, né? Então, hoje a gente tem muitos e muitos médicos que trabalham forte essa prevenção, né? Então, exatamente para tu deixar Especificamente, né? Especialidade isso, mesmo, né? Não vou correr para a farmácia só quando eu já estou com dor ou estou com problema. A nutrologia também, que é uma parte também que eles estão trabalhando bastante, né? É uma área incrível. E assim como as farmácias, Jefferson e Rodrigo, as academias estão numa crescente também, né? Porque tu começa a ver franquias, enfim, ou até mesmo marcas próprias crescendo, e isso cada vez mais contribui, né, para que essas áreas, né, criem expectativas nas pessoas e tragam o que é melhor para cada vez mais tu chegar à tua meta, né, que seja qualidade de vida, redução de peso ou N fatores, né? Exatamente, exatamente. E tem uma frasezinha que virou máxima entre as pessoas, mas que faz um certo sentido, né? Tem muita gente que diz que não, eu faço academia para comer. Para compensar. Para compensar. Que bom, né? Pelo menos, né? Que bom que já está pensando dessa forma, né? Porque hoje o hábito social, ele acabou virando tudo em torno de comida, né? Então, comemoração, esse tipo de coisa. E, de fato, se a gente não tivesse incorporado o hábito da atividade física, né, de um cuidado melhor, de uma suplementação, eu acho que a gente estaria vivendo os índices de obesidade que os Estados Unidos tiveram há anos atrás, né? E a gente não enxerga. Então, o nosso nível alimentar no Brasil melhorou muito, né? Então, o acesso à comida, à alimentação, a produto industrializado. E a gente vem percebendo que esse balanço com a obesidade é por conta da prática de atividade física, da consciência. E dependendo da atividade física, é praticamente impossível tu fazer ela em grande escala se não tiver uma suplementação. Exatamente. Né? O corpo não consegue levar o mesmo ritmo se não tiver algum tipo de suplementação. É isso. Por isso do nome, né? Suplementar. Então, é um pouco além da minha necessidade, ou aquilo que eu realmente preciso. Ou nutracêuticos, né? Nutracêuticos. Que é a nutrição junto com... É o benefício farmacêutico com a nutrição. O alimento, né? Que então, bom. é nutracêutico. E nem sempre o alimento também traz essa carga de suplementação, né? Tem que ser realmente produtos industrializados. Né? A gente tem hoje em dia também o fator dessa correria, né? Do todo dia, então... As pessoas já não almoçam mais em casa, então dificilmente tu consegue fazer uma dieta muito equilibrada, né? Deveria ter muita cor no prato, né? Proporções de proteína, carboidrato, mas no dia a dia a gente sabe que é um pouco difícil. Então, aí o suplemento também entra com esse quesito de tentar dar uma equilibrada nessa questão, né? Às vezes eu não consigo me alimentar tão bem em determinados períodos do dia, mas eu complemento com alguma coisa que vai me manter bem durante o dia até que eu consiga fazer uma boa refeição. E como é que a Ecofit está posicionada aí no Brasil com relação à propaganda, à publicidade? Tem feito algo no sentido? Então, a gente trabalha muito, o nosso core ainda é B2B. Então, certo. A gente trabalha muito na farmácia, com os atendentes da farmácia. A gente se relaciona com o consumidor final através dos nossos produtos. A gente não tem, por exemplo, uma venda online exclusiva nossa. É sempre através dos parceiros, dos sellers, das farmácias. Mas, de fato, a gente tem se posicionado cada vez mais com essa questão da orientação, do cuidado, do benefício do produto. Hoje nós já somos a 29ª empresa em suplementação de vitaminas e minerais no Brasil. E a gente está falando de concorrência com grandes multinacionais, né? Porque é um mercado aberto. E a gente, de fato, vem crescendo forte nos últimos anos. O nosso crescimento médio dos últimos 5 anos foi de 56%. Então, a gente dobrou de empresa a cada 4 anos. E a projeção é que a gente continue com isso. Então, cada vez mais se comunicando, chegando no consumidor, principalmente nesse quesito de produto certo com a qualidade ideal. Então, eu acho que o que a gente conseguiu construir ao longo desses 20 anos
foi a garantia para o nosso consumidor de que é produto confiável. De fato, o consumidor consome e sente o benefício. E hoje você vai para uma viagem agora, para uma feira, né? Vai lá num grande parceiro de vocês, e esse mercado tem bastante disso também, provavelmente. Sim. Ele trabalha muito com essas feiras, eventos, né? Rodadas de negócio. Então, a gente está indo para São Paulo agora, já na quarta-feira, vai ter um evento grande lá. Serão aproximadamente 35 mil pessoas num dia de evento, com muitos expositores para mostrar a sua marca. Então, a gente tem pouco tempo para falar com todo mundo, mas, de fato, a gente precisa estar lá mostrando a cara. Então, eu vou para essa feira junto com o time comercial para fazer venda, e o nosso time de P&D vai estar numa outra feira trazendo novidades e matérias-primas. Então, é muito dinâmico, é um segmento bastante dinâmico. Então, nós queremos agradecer, Rodrigo, por essa mesa, por poder estar conversando contigo, conhecendo mais, né, dessa grande marca aí que muito honra a cidade de Forquilinha para o Brasil inteiro e a nossa região também, né? Quando a gente fala de Ecofits, não se fala mais de uma cidade, né? E sim para todo o Brasil. E que bom que a gente pode, né, Jefferson, estar aqui falando de marcas, contando histórias, que a Coopera também contribui de uma forma direta ou indireta, mas contribui para que essa produção seja feita com qualidade e chegue, né, ao consumidor final. Então, é um prazer ter dividido essa mesa contigo. Parabéns pelo empreendimento, né? E que, quem sabe, daqui a um tempo a gente volte aí com novidades e com grandes produtos da marca Ecofits. Rodrigo, eu agradeço também em nome da Coopera a participação. É importante a Coopera conhecer dos negócios dos nossos associados para justamente tratar como tem que ser tratado, né? Com devido respeito, devida organização, entregar energia, internet, material elétrico da melhor forma possível. Então, conte com a Coopera nesse teu crescimento aí, estaremos sempre à disposição de você também, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco da Ecofits, que é a nossa paixão, né? Agradecer a todos os colaboradores nossos que estão lá também, todo dia contribuindo para o crescimento dessa empresa. Agradecer a Forquilinha por ter nos abraçado e dado a oportunidade de a gente poder construir esse negócio lá. E também a Coopera pela parceria aí desses anos todos. Então, participando de mais uma ampliação lá no parque. Espero que a gente continue participando com muitas outras ampliações, né? Para crescer cada vez mais o município, para a gente poder trazer movimento econômico para a região, para Santa Catarina, né? E a gente poder, de fato, levar o nome de Santa Catarina para o Brasil. Perfeito, muito obrigado. Essa, então, foi mais uma edição do Momento Coopera com Rodrigo Rossa, ele que é fundador e presidente do grupo Ecofits.